Boa noite, meu nome é Yuri da Silva Amaral, eu sou aluno do curso de Engenharia Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e hoje eu estou aqui para apresentar o meu tema de trabalho, o meu artigo, que foi Gamificação na Engenharia Física, uso de alternativas gamificadas para auxílio no ensino-aprendizagem das matérias de Ciências Exatas no ensino superior, isso para a matéria de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, do professor Wilson José. E eu tô aqui para poder explicar mais ou menos como se desenvolveu o artigo e elencar os principais pontos deles. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco de como surgiu a ideia do artigo, de fato, como que foi esse briefing. E eu tenho que dizer que ele vem bem antes da faculdade, na verdade. Já no ensino médio, eu trabalhei com alguns artigos na área de gamificação no espaço estudantil, mas eles voltados mais para o ensino fundamental, um, dois, mais ou menos. Então era um nível de gamificação um pouco diferente do que você se aplica no ensino superior. Mas essa ideia mesmo surgiu quando a gente parou para analisar, eu e meu grupo no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que foi onde eu me formei, a gente estava analisando os métodos de ensino, né? Quais são a utilização dos métodos de ensino e qual seria a aplicação delas. E a gente percebeu que o método de ensino predominante é o arcaico, na verdade, né? Que a gente tem desde sempre, sempre foi isso. Que é você estipula uma média, e se o aluno estiver acima da média ou igual, ou a nota igual, por exemplo, 6 acima, é igual acima de 6, ele passa, se ele estiver abaixo, ele reprova. Tudo isso de forma muito nichada, digo, você não tem uma facilidade para poder medir de fato o desempenho do aluno. Então, existem diversos tipos de inteligência, isso é comprovado por diversos tipos de artigo, e nem todo mundo tem a mesma facilidade para se adaptar a determinadas matérias, a determinados conteúdos, como outras pessoas. Então, o fato de você estipular uma nota e a pessoa tirar acima ou abaixo e simplesmente caracterizar o nível intelectual dela, se ela está apta ou não a passar de ano por causa disso, é um tanto quanto equivocado em certas ocasiões. Dado isso, a gente, na época, teve como principal objetivo, digamos assim, numa mente um pouco imatura, reformular o ensino-aprendizagem de modo a substituir o já existente pela gamificação. E a ideia é essa que foi se amadurecendo ao longo do tempo. A gente chegou a fazer de fato jogos, né, gamificados para poder auxiliar na educação. A gente fez jogos para química, para física, para matemática, todos eles para o ensino fundamental mesmo, para matérias simples, né, introdução à trigonometria, esse tipo de coisa, mas que tiveram muito retorno. A gente conseguiu apresentar na PUC de Curitiba, a gente apresentou em São Paulo, a gente apresentou em diversos lugares, em diversas feiras, até mesmo na FETEC, aqui mesmo na UFMS a gente apresentou também. E foi bem maneiro ver a evolução, porque depois de um tempo a gente começou a perceber que de fato substituir isso envolve muita coisa. Envolve você mexer com a especialização de professores, envolve infraestrutura, envolve a própria adaptação dos alunos. E dito tudo isso, foi isso que me motivou a ter de fato criado a ideia do artigo, que é a gamificação na engenharia física. A engenharia física, por ser um curso muito multidisciplinar e ter uma incidência muito forte de trabalhar com tecnologia, tecnologia de alto nível, eu creio que a primeira coisa que eu pensei existe uma certa já predisposição a os alunos do curso de engenharia física se adaptarem a um novo tipo de ensino. O ponto o artigo em que eu propus e a ideia da pesquisa, que no caso a ideia da pesquisa, eu vou até ler aqui. O objetivo é entender a relação do uso de ferramentas gamificadas que auxiliam no processo de aprendizagem de disciplinas de ciências exatas como cálculo e física 1, reunidas em um jogo lúdico que incite o interesse e exercite habilidades universitárias com os conteúdos tratados. Então, basicamente entender qual seria
quais seriam os requisitos necessários para se aplicar a gamificação nesse ambiente, né? Visto que é uma matéria que tem, um curso que tem como base mais ou menos 70% do curso de física, né? Então a gente tem uma física, uma matemática bem aplicada. Então o fato da gente inserir a gamificação nisso poderia ser muito bem proveitoso, tendo como base, né, que a gente tem essa multidisciplinaridade muito alta na nossa grade. Então, creio também que uma certa facilidade dos alunos a conseguirem lidar com essa nova inserção de tecnologia, de fato, no curso. E dito isto, então, o que eu fiz foi basicamente conseguir conteúdo, né, necessário para isso, a revisão bibliográfica muito forte, então fui buscar artigos. Percebi que não tem artigos sobre gamificação na engenharia física. A gente tem gamificação aplicada no ensino superior, que mesmo assim não é muito forte. A gente tem poucos artigos que mexem com gamificação aplicada no ensino superior, a gente tem mais no ensino fundamental, até no ensino médio, mesmo assim é menos. E ainda mais na física, creio eu que eu só me lembro de ter achado 2 artigos de gamificação no ensino superior na área de física ainda, né? A gamificação que eu mais vi era na área de engenharia de software, que faz um pouco mais de sentido até. Mas, basicamente é isso. Então, creio que eu fui um tanto quanto pioneiro nisso, né? Eu fui a primeira pessoa a fazer um artigo sobre gamificação de fato no curso de engenharia física e elencar todos os fatores que podem ser necessários, né, para a gente ter essa aplicação e o que atrapalharia também, né? Uma coisa que incita muito no que atrapalharia, no caso, a inserção da gamificação, principalmente no curso de engenharia física, são 3 pontos, na verdade. O primeiro deles seria a infraestrutura, porque, de fato, você utilizar a gamificação faz com que você necessite ter uma demanda de novos laboratórios, com computadores que precisam rodar os softwares que você vai usar, o software gamificado. Você precisa de um nível de especialização maior. A gente vê até isso com essa pandemia que está tendo. Muitos dos professores, inclusive do curso de engenharia física, não conseguiram se adaptar a esse novo sistema. E até que o sistema de aula EAD não é assim tão difícil de ser utilizado, né? Então, qual seria o nível de especialização que a gente teria que dar para esses professores? Como seria o treinamento que a gente teria que dar para eles, né? O que eles teriam que saber de fato para conseguir aplicar essa ferramenta gamificada para auxiliar no seu ensino-aprendizagem? A princípio, o objetivo mesmo do artigo não é mais reformular, como eu achava no ensino médio que conseguiria, não é mais reformular o ensino-aprendizagem, o método de ensino-aprendizagem atual, e sim utilizar da gamificação como uma ferramenta, um paliativo para poder auxiliar nisso. A gente sabe que você explicar um conceito de equação, o que é uma equação, só com um jogo que, de fato, às vezes um pouco mais lúdico do que de fato prático, não é possível. A gente precisa do auxílio do professor para estar dando uma introdução, para depois ele passar essa ferramenta gamificada para poder auxiliar mais na fixação daquele conteúdo. Então, a forma como eu enxergo a gamificação hoje é assim, mais como um paliativo e não como um método resolutivo de fato, né? E muito disso está atrelado ao fato das pessoas terem ainda uma dificuldade a se adaptar, ao mesmo tempo que a sociedade está no processo de tecnologia, de sempre estar se reinventando e aprendendo coisas novas, novos métodos para aprender tudo. E o fato da gamificação também alenca muito com que as coisas estão cada vez mais rápidas. E você ter uma ferramenta gamificada faz com que o seu processo de ensino-aprendizagem se torne de fato mais rápido, mais fácil de ser consumido e de se fixar. Então, por isso que é uma alternativa muito válida, a princípio.
tive um problema aqui com a gravação, mas o que eu consegui concluir com o desenvolvimento desse artigo é que a gamificação na engenharia física, ela é sim possível. Agora, se ela é viável ou não, é, eu coloquei que a gente precisa de mais pesquisa, né? A gente precisa de mais estudo na área, a gente precisa de mais avaliação, a gente precisa de mais testes, a gente tem que pegar, de fato, ferramentas gamificadas já existentes, tem que pegar, criar novas ferramentas, aplicar, de fato, ver qual que é o resultado em alunos, se eles estão tendo progressão, qual que é a resposta dos professores a isso, qual que é a resposta da instituição até em si, porque o senso comum de que jogos são exclusivamente lúdicos e que muita gente tem muito preconceito de que não seria possível você criar um nicho de aprendizagem utilizando jogos, né? Às vezes a gente acha isso até meio bizarro de parar para pensar, mas é sim muito possível, já foi aplicado em diversas outras áreas. A gente só de fato precisa de mais pesquisa para poder de fato concretizar que é possível e viável. Sendo assim, é isso. Muito obrigado pela oportunidade de apresentação, muito obrigado, professor, pela matéria. Foi muito interessante poder desenvolver esse artigo. Espero que eu continue ainda trabalhando nele, né? Apesar da matéria ter acabado, né? O objetivo final ter se concretizado. Mas creio eu que ainda é algo que eu vou levar para a minha vida, né? A introdução ao meu meio acadêmico e eu ter um artigo nessa área, eu acho muito, muito bom. Então, muito obrigado e até mais.